A consciência do ser humano, ela tem que ser sempre cultivada. Nós nos esquecemos facilmente dos nossos propósitos e vamos viver ao sabor das circunstâncias. Por fato de nós sermos seres humanos, nós não estamos sempre presos na tirania do presente. Muito pelo contrário, a gente consegue olhar o passado e nos entendermos onde estamos passando. Aliás, nós não vivemos a tirania do presente, mas vivemos a tirania do futuro, né? Vivemos sempre preocupados por aquilo que pode vir a acontecer, ou talvez aquilo realmente que vai acontecer, como a morte, que é um fato inevitável. E como diziam os filósofos antigos e os grandes, tanto pagãos quanto cristãos, né? A consciência da morte, a consciência da finitude da vida, tem que estar sempre diante dos nossos olhos. O ser humano realmente, desde a fase embrionária, em que ele está ali, vivo, dotado de personalidade e alma no ventre da mãe, não é apenas um aglomerado de células, mas um ser humano completo, que está ali em desenvolvimento, desde aquele momento ali em que vai se formando realmente todo o arcabouço material da intelectualidade dele, e quando ele sai, realmente, ele vem para o mundo aéreo nosso, fora do mundo uterino, ele realmente tem essa grande obrigação de se cultivar e cultivar a própria consciência. A falta do cultivo da própria consciência, não consciência no sentido moral nesse caso, né? Mas a consciência realmente no sentido intelectual, realmente, inclusive espiritual, é realmente a grande vocação. É inevitável ver pessoas que não prestaram atenção a isso, chegando no final da vida, ainda que tenham bens materiais e exposição social, frustradas e vazias, porque não viveram a grande vocação do ser humano a que ele é chamado. Enfim, quando a gente vê a história do Coriolano, de acordo com Plutarco era um historiador grego que viveu na época imperial, ele fazia a história dele baseada em biografias. Então ele escreve biografia de vários romanos famosos, um deles é o Coriolano. Quando a gente lê o que o Plutarco fala do Coriolano, a gente realmente vê que desde cedo, apesar do Coriolano ser um órfão, ele teve essa preocupação em desenvolvimento da consciência moral dele. O Coriolano era um patrício, o nome dele era Cneu Márcio, ele era da gens Márcia, ele era parente do rei Anco Márcio, né, o quarto rei de Roma. Então, desde cedo, mesmo sendo órfão, usando a mãe dele como grande modelo, o Coriolano vai desenvolvendo a consciência dele como cidadão e como patrício romano, né? No caso, o Coriolano, ele tenta, como um bom aristocrata romano, né? Ele tenta realmente se destacar pelas proezas militares e pela coragem física que ele aplicava nas batalhas. Isso fez o nome dele. O nome Coriolano vem depois, que é um apelido que ele praticamente liderou sozinho a tomada da cidade de Coriolos. Recapitulando a aula passada, a aula 37, foram criados os tribunos da plebe, a lei sagrada, após a secessão da plebe no Monte Sacro. O menino Agripa, que era consular, ele tinha sido cônsul no ano 503, ele realmente, através da parábola do estômago, fez essa grande concórdia pública entre patrícios e plebeus, mostrando realmente que o governo dos patrícios não era apenas para oferir benefícios para eles, mas os benefícios que os patrícios eventualmente tinham na república eram distribuídos entre todas as classes. Enfim, os plebeus voltam para Roma e a cidade volta a ser pacificada no consulado do Comínio e do Espúrio Cássio. Bom, resolvido a questão da secessão da plebe e a plebe pacificada em Roma, os cônsules sortearam, o Espúrio Cássio ficou em Roma e o Postúmio Comínio foi para a guerra contra os volscos, a guerra premente contra os volscos. Antes de entrar na guerra, a nota triste, o menino Agripa, realmente ele morre, naquele ano, depois de ter feito a concórdia entre patrícios e plebeus. Eu lembro de um trecho bonito até de Leon Tolstói, em Guerra e Paz, quando ele narra a morte do general Kutuzov, depois de cumprir a missão dele de ter realmente expulso o Napoleão da Rússia. Não expulso, contribuído com a fuga de Napoleão da Rússia. Ele faz uma grande meditação nas pessoas que parece que morrem depois que fazem a grande obra da vida delas. Interessante como muitas vezes a vida do homem ela é definida pela hora da morte dele, Até muitas vezes, quando a gente vê até uma novela, um seriado, uma minissérie, que um personagem morre, na hora que a gente revê aquilo, a gente já sabe a morte dele, joga uma luz sobre toda a vida dele e como a gente enxerga ele. Então, um personagem que durante a série nós não gostávamos, mas que tem uma morte trágica ou heróica, nós enxergamos ele de novo numa nova luz, numa luz heróica, O
Da mesma maneira, por exemplo, personagens históricos que a gente evidentemente sabe a morte, como Júlio César, né? É impossível não ver a vida de Júlio César e não ver a morte trágica que ele teve como uma maneira de reler a vida dele. Então, no momento que você vê toda a vida do Júlio César, você sempre acha que, alguma maneira, aquilo ali está apontando para a morte dele, né? E no caso, a gente não sabe. E algumas vezes, realmente, a morte é a definidora da vida da pessoa. A morte é a grande que dá o sentido para a vida daquela pessoa. E não apenas mortes felizes, né, mas mortes inglórias, né? O Cícero, nas Meditações Tusculanas, ele comenta: se Pompeu, quando tinha ficado gravemente doente durante a vida dele, tivesse morrido, apesar das preces públicas, né, se ele não teria uma memória melhor do que a morte efetiva que ele teve, fugindo para o Egito, feito um fugitivo, e lá sendo decapitado por Ptolomeu para tentar agradar Júlio César, né? Júlio César fica bravo, na verdade. Mas realmente o Cícero se pergunta, né? Não teria sido melhor realmente que o Pompeu tivesse morrido de doença na cama dele ali, para não, vamos assim, manchar todo o histórico dele de gloriosas vitórias, né? Ele teria fugido da derrota em Pharsalus. Da mesma maneira, o próprio Cícero, quando escreve aquilo ali, né? Ele é morto de maneira cruel, ele é traído pelo Otávio Augusto, e ele entrega ao Marco Antônio. Então Marco Antônio manda cortar a cabeça dele, né, e pregar as mãos deles na porta do Senado. Né, o próprio Cícero, no momento que comenta sobre a morte em desgraça do Pompeu, nós sabemos também que teria uma morte, vamos dizer que é quase um martírio, vamos dizer assim. Finalmente outras pessoas, né? Os apóstolos também, cuja morte foram definidas, né? São Paulo com a cabeça cortada ali na Trefontana em Roma, São Pedro crucificado de cabeça para baixo, depois o Covades, o próprio Boécio, filósofo romano, né? O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cuja grande obra da vida dele foi morrer pela salvação da humanidade. Enfim, tudo isso que a gente pensa quando a gente vê sobre a morte do menino Agripa, realmente, que completou a função dele, né? Pacificando os plebeus e os patrícios, né? A gente acha que a grande obra da vida dele foi ter derrotado os sabinos, né, na Guerra Romana Sabina, no consulado dele em 503, ter salvo o Postúmio Tuberto, mas não, a grande obra da vida do menino Agripa realmente foi essa pacificação, e depois que ele fez aquilo, né, como o Tolstói fala também do Kutuzov, ele está pronto para ir embora. Bom, o Espúrio Cássio fica em Roma, completa mais um tratado com os povos latinos ali em Roma, um tratado de aliança. Pelo pouco que se tem dos historiadores, parece que o Espúrio Cássio tinha bastante ligações com os latinos, né? Mais tarde ele é até acusado por causa disso, um negócio que não está muito claro. E o Tito Livio fala que o Espúrio Cássio ficou em Roma e deixou um monumento para esse acordo que ele fez com os latinos. Comínio, que foi para a guerra contra os Voscos, teve a tomada de Coriolos, onde o Coriolano brilhou tanto que praticamente o Tito Livio fala, se não fosse esse monumento do Cássio, não teria nem se lembrado do Postúmio, porque o Coriolano brilhou tanto na tomada de Coriolos que essa campanha praticamente sumiu na história, certo? Com o Coriolano tendo, vamos dizer assim, roubado a cena militar. Então vamos dizer assim que no campo diplomático doméstico, Espúrio Cássio faz essa coluna de bronze para lembrar da novo tratado com os latinos, e a guerra finalmente é onde os romanos derrotam os Voscos da cidade de Ancio, a cidade latina de Ancio, ali onde os Voscos habitavam, e toma Coríolos pelo cônsul Postúmio. Mas, de qualquer forma, existe a grande glória de Cneomárcio. Cneomárcio, órfão, que era descendente do rei Anco Márcio, que foi denominado Coriolano justamente porque ele foi o grande líder da tomada da cidade de Coríolos, da mão dos Voscos, né? Bom, o Plutarco, o Dionísio de Licarnasso e o Tito Livio narram de maneiras diferentes, né? O Plutarco fala um pouco mais diferente como foi a tomada de Coríolos. O Dionísio de Licarnasso não narra tanto, o Dionísio de Licarnasso foca ainda nas brigas entre patrícios e plebeus. O Tito Livio usualmente é o que segue mais, vamos dizer, ele é mais sintético e resumido, né? E lembrando que o Plutarco, como ele é um biógrafo focando no Coriolano e na personalidade do Coriolano, ele é usado de fonte para o Shakespeare fazer a peça Coriolano. A peça, vamos dizer assim, é uma das fontes poéticas do assunto, sabendo, obviamente, que o Shakespeare recria os diálogos. Tanto é que na peça Coriolano ele coloca o menino Agripa também participando ali da peça, e inclusive o menino Agripa contando a história da fábula do estômago, né? Essa fábula tão querida pra gente, que realmente degola qualquer tipo de pretensões marxistas, né? Mostrando que realmente as classes não devem lutar, devem agir com concórdia, e que não existe, vamos dizer assim, uma exploração muito clara de uma classe pela outra. Todas têm ao seu
a sua posição na história e todas fazem a sua função. Era isso que os romanos tinham bem claros. O que não quer dizer que não houvesse lutas de classe em momentos esporádicos, né? Enfim, grosso modo, a tomada de Coriolo nos lembra um pouquinho a estratégia que o Júlio César usou na Guerra da Gália, mas grosso modo o exército romano estava sitiando a cidade de Coriolos, cercando realmente para subjugar por fome. Vem o exército Vosco de Ancio e ataca o exército romano que estava cercando a cidade, né, para tentar quebrar o cerco. Estratégia usualmente eficiente. Poucos comandantes conseguem segurar um cerco com um ataque, recebendo um ataque pelas costas. O Júlio César foi um deles. E o Coriolano foi outro. Né? No caso, o Coriolano estava encarregado da vigia, né, do cerco da cidade, e ele consegue, com os soldados dele, não só repelir um ataque vindo da cidade, né, um ataque surpresa vindo da cidade, e com esse ataque surpresa que vem da cidade, ele repele tão bem que no momento que o pessoal que atacou ele da cidade, obviamente abrir as portas para atacar o exército romano, ele consegue contra-atacar, perseguir os inimigos e entrar com os soldados dele dentro de Coriolos. Nisso, realmente, o exército romano acorda, vê que a cidade está conseguindo ser capturada, vai junto e toma a cidade de Coriolos mesmo, graças à virtude pessoal do Coriolano, que, vamos dizer assim, contra-atacou, né, e conseguiu entrar na cidade, fazendo o que eles chamam de cabeça de ponte, né, tomando uma porta da cidade, né, segurando aquilo ali para o exército romano, mesmo que ele realmente estivesse recebendo um contra-ataque de quem estava fugindo na cidade, e permitiu realmente que o exército romano, no contra-ataque, tomasse a cidade. O Coriolano, obviamente, não tinha esse nome, chamava-se de Cneomárcio, mas os romanos ganhavam apelidos, não só pelas formas físicas, como pelas vitórias em batalha. Então ele recebeu esse nome Coriolano, né, o homem que tomou Coriolos e voltou para Roma, coberto de glória. Esse foi, vamos dizer assim, o grande ano da glória do Coriolano. E os romanos derrotaram os Voscos nesse ano.